Lula esteve na Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, onde discursou agora há pouco no Dia da Indústria, um evento promovido aí pela Fiesp. Acompanhe. O agronegócio, a exportação de commodities. É importante saber que a gente quer que a indústria brasileira cresça, mas a gente quer que a nossa exportação de commodities continue crescendo. A gente quer que o nosso agronegócio continue crescendo, porque é importante a gente ter em conta que o Brasil precisa também de ser exportador cada vez mais de grãos, cada vez mais de carne, cada vez mais das coisas que nós sabemos produzir. E isso não atrapalha a indústria. Até porque, para o agronegócio ser mais produtivo, ser mais competitivo, vai ter que comprar mais máquinas, vai ter que ter mais acesso a ciência e tecnologia. É porque, às vezes, eu vejo as pessoas olhar com certo desprezo a questão da agricultura, do agronegócio, sem levar em conta quanto de tecnologia tem num grão de soja, quanto de investimento genético tem num frango, ou tem num boi que antigamente demorava 48 meses para matar e hoje se mata com 15 meses. Então é preciso que a gente tenha clareza que o Brasil precisa de tudo. E nós voltamos para fazer esse quase tudo, e nós só temos 1.200 dias de governo, Haddad. Mil Pacheco, por favor, apresse as votações, porque o trem está apitando. Eu acho, Josué, primeiro a minha alegria de você ser o presidente da Fiesp. Eu acho que a Fiesp, eu que conheci muitos presidentes da Fiesp, desde o primeiro, em 1975, até hoje, e eu posso te dizer uma coisa, a Fiesp precisava de um empresário do teu tipo. Um cara moderno, um cara corajoso, um cara que tem a vida dentro da empresa. Você herdou do teu pai a coisa mais sagrada, como tem que ter caráter. Então eu acho que os empresários de São Paulo e os empresários brasileiros vão ganhar muito com a tua presidência. E quem já está comigo aqui, então, para comentar a participação aí do presidente Lula nesse evento aí da Fiesp, é a jornalista Ana Amélia Lemos. Boa noite, Ana. Boa noite, Simone. Veja só, no Dia da Indústria e do Industrial, o presidente Lula levanta uma bandeira branca para o agronegócio, para o agricultor. E ele próprio diz que há muito preconceito em relação a esse setor que é fundamental. Ora, presidente, lembra do que você falou sobre os produtores rurais. Mas vamos esquecer o passado, é hoje e amanhã. Então, o presidente, com essa manifestação de inteiro apoio, de estímulo ao agro, lembrando até, imagine, lembrou o caso da soja, um grão de soja, quanta tecnologia tem num frango ou num animal, num bovino, num suíno. É exatamente isso. A grandeza não se dá apenas pela lavoura, mas se dá por uma ampla gama, uma grande cadeia produtiva que envolve a agropecuária. No caso da soja, precisamente, estava dando agora aqui no Agro Mais, os números, praticamente 50% a mais de exportação, de 10 milhões de toneladas exportadas no ano passado para, até o mesmo período agora, 15 milhões de toneladas. Isso é muito para um país que precisa e tem capacidade, com sustentabilidade, que é o agronegócio brasileiro, de aumentar as exportações. E porque a relação indústria-agricultura é muito íntima. A máquina, o trator, a colheitadeira, a plantadeira, a semeadeira, tudo isso tem participação industrial e é uma cadeia produtiva importante. Os agroquímicos, a produção de defensivos agrícolas, tudo isso impacta no transporte, tudo. Por isso, ferro-grão é importante, todos esses projetos são fundamentais. E o presidente Lula, no dia de hoje, foi muito feliz, mas voltou a atacar muito duramente, chamando de excrescência, a palavra que ele usou, para as atuais taxas de juros praticadas no Brasil. Aliás, esse mantra ele vem repetindo há bastante tempo, até fazendo uma comparação interessante, dizendo que a inflação hoje é baixa e o juro está alto. E quando a inflação estava baixa, a inflação estava mais alta, o juro estava mais baixo. Então havia uma contradição em relação ao que estamos praticando hoje com inflação baixa e juro muito alto. Vamos ver o que o Banco Central vai dizer sobre isso, Simone. Pois é, né, Ana? Ele, nesse discurso dele, ele falou
falou que não ia criticar, que o presidente da República não pode criticar, porque senão mexe com bolsa, mexe com tudo. Ou seja, mas ele voltou mais uma vez a bater na tecla contra a alta taxa da Selic, né, Ana? Exatamente. O presidente também, eu acho que ele hoje aproveitou, fazendo uma crítica quando ele começou o seu pronunciamento, falando, e se as pessoas olhassem a situação que está o país, que ele tivesse cuidado com a comunicação. O presidente também precisa cuidar da comunicação. Então, Ana, vamos acompanhar então a parte que o presidente Lula fala então da taxa de juros aí no evento da Fiesp. Vamos ver. Mas nesse país em que o mercado financeiro tomou conta no lugar da indústria, um presidente da República não pode nem criticar o presidente do Banco Central, que ele está influenciando na economia. E eu quero dizer aqui dentro da Fiesp, é uma excrescência, nos dias de hoje, a taxa de juros ser 13,75. É uma excrescência para esse país. O país não merece isso. Vocês estão lembrados na crise de 2008, o papel que o BNDES assumiu na recuperação da economia desse país? Naquele período, enquanto o mundo desenvolvido, Josué, gerou 100 milhões de desempregados, esse país gerou 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada. Estou assinada a quantidade de bilhões de reais que o BNDES jogou na indústria, porque a gente sabia que era preciso salvar esse país. E a gente sabia que um banco público do tamanho do BNDES, um banco como o Banco do Brasil, como a Caixa Econômica, sabe, tem que colocar dinheiro no mercado para o dinheiro girar. Como é que a gente vai fazer sobreviver o pequeno e médio empresário se não tiver crédito? Como é que o empresário vai poder chegar no BNDES e pagar 18% de juros para fazer o quê? Ele está, na verdade, comprando um atestado de óbito. Ele não está fazendo um empréstimo. E vocês tratem de ficar atentos, Josué. Tratem de ficar atentos. Nós estamos próximos a tentar começar a conversar com a União Europeia, o acordo Mercosul-União Europeia. É importante vocês saberem que uma das coisas mais importantes que eles querem de nós é que a gente ceda às compras governamentais. E nós não vamos ceder às compras governamentais, porque a gente vai matar a possibilidade do crescimento da pequena e média empresa brasileira. As compras governamentais é um instrumento de política industrial que a gente não vai abrir mão. A gente vai demorar um pouco mais para fazer o acordo, tudo bem. Mas da mesma forma que a França defende, sabe, de forma ardente, muito fervorosa, os seus produtos agrícolas, o seu vinho, nós vamos defender a nossa pequena indústria nessa negociação. Aí, né, Ana, o presidente falando da taxa de juros e também aí falou do acordo Mercosul, Mercosul não, União Europeia e Brasil, pode demorar, mas vamos também... Na verdade, é essa a grande questão para desatar esse nó da União Europeia com o Mercosul. É um desejo, isso está há quase 20 anos sendo tratado, Simone. Mas o que o presidente está falando aí em relação aos setores industriais, em relação não só a esse acordo com a União Europeia, sobre as compras de governo, que é o que interessa à indústria brasileira. Isso não se trata de protecionismo, se trata de uma política inteligente para preservar o interesse nacional. A outra questão que ele falou foi o seguinte, foi justificar por que nós estamos, a imprensa está criticando que o Brasil está ajudando a Argentina, está financiando. Nós estamos financiando a indústria brasileira que exporta para a Argentina. Então, a leitura que ele fez foi para justificar que não é uma ajuda à Argentina, mas é uma ajuda ao exportador brasileiro que precisa receber por aquilo que vendeu para a Argentina, Simone. E é nesse aspecto que ele fez um discurso na Fiesp que mais agradou o setor econômico, porque garantiu, ao pedir pressa ao presidente do Senado, na votação de um tema que é crucial para os empresários brasileiros e para nós, que somos pagadores de impostos, a famosa reforma tributária. Isso aí, durante então o encerramento aí do seminário do Dia da Indústria, o presidente da Fiesp, o Josué Gomes, ele falou então sobre o atual momento da economia e também pediu apoio da sociedade para recuperar a indústria. Confira. Precisamos recuperar a indústria, recuperar o crescimento nacional para, inclusive, resolver os problemas sociais, recuperando o desenvolvimento.
recriarmos a nossa classe média, que sempre foi pujante, que sempre foi forte, desde o crescimento que o Brasil experimentou naqueles 40 anos no século passado, e, com isso, colocarmos o Brasil de novo no patamar que nós podemos ter entre as 5, entre as 4 maiores economias do mundo. Ana Amélia, também para baratear aí o carro popular, para ajudar a indústria, o presidente também falou sobre o incentivo, né, para a indústria. Ele fez um comentário antes da abordagem que a gente chamou a atenção pela relevância política que foi a questão do agronegócio. E também a questão da taxa de juros, que não é uma coisa nova, ele vem repetindo. Agora, hoje, usou esse palavrão, excrescência, que para dizer um absurdo, na verdade é um absurdo. Ele quis dizer um absurdo, essa taxa de juros que nós estamos, que ela é contraditória ao que era antes, com inflação alta e juro baixo, e agora tem inflação baixa e juro alto. Então, nessa é a contradição. Mas ele trata a questão do desenvolvimento industrial como uma coisa crucial. Eu acho que, de fato, o Brasil precisa agora. Hoje, o custo de produção, por exemplo, você poderia fazer maior valor agregado com a soja brasileira, mas nenhum empresário se anima porque o custo do Brasil é assustador, tanto quanto a taxa de juros. E você tem logística muito deficiente, muito cara, a burocracia. Hoje, para você formar uma empresa, você precisa de tantas coisas e para fechar mais coisas ainda. Então, no Brasil, hoje, não é um ambiente acolhedor para quem quer empreender ou investir. Só os corajosos fazem isso. Portanto, é necessário agora, não só a reforma tributária, que é tão pedida há tanto tempo, Simone, mas é também necessário que o governo tenha um planejamento de melhoria da nossa logística, porque isso depende também. A questão da previsibilidade, a questão como citados, aliás, pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, a previsibilidade, a segurança jurídica que hoje o Supremo está tratando uma questão lá questão relacionada ao ferro-grão, a questão relacionada à responsabilidade fiscal e também a questão relativa à segurança de contratos. Então, eu acho que esse elenco de medidas e uma pregação. E o presidente Lula, no começo de tudo, disse que de manhã, quando a gente lê os jornais, parece que o mundo vai acabar. Só que depois vai ler ao contrário. Só que se o presidente Lula diz, é o seguinte: quem não se comunica, dizia o velho Chacrinha, se trumbica. Então o governo precisa, em primeiro lugar, se comunicar melhor com a sociedade, porque a comunicação hoje está muito falha. Então esse é um ponto que o governo também precisa corrigir, porque as pessoas vivem da versão e não dos fatos, como dizia o velho político mineiro. O que importa não é o fato, é a versão. E aí está o papel da comunicação, tanto quanto as lideranças do agronegócio precisam também fazer uma narrativa das vantagens, da relevância, da importância do que é a produção agropecuária brasileira, do aspecto não só tecnológico, que é fundamental, mas especialmente do aspecto relacionado à área social. Quantos empregos essa indústria gera? Quanto conhecimento essa indústria do agro, ou o setor do agro, gera. E hoje eu vejo comunidades que estavam abandonadas pelo poder público, que as grandes empresas estão levando a comunicação, que é uma forma de acesso ao conhecimento. Então é preciso entender essa complexidade e entender também a relevância que é a produção agropecuária do nosso país para o desenvolvimento completo de um país grande como o nosso. Temos que ter confiança, esperança, mas, sobretudo, estar cada um fazendo a sua parte. Senão, fica muito fácil só criticar e não fazer. Ana, você citou num ponto fundamental que a gente sempre fala aqui, é a logística, né? Que é um entrave, acaba dificultando e cada vez mais a gente vê um custo do Brasil prejudicando, né? Quando a gente fala não conseguimos desenvolvimento, a gente não consegue escoar a nossa safra direito, ou seja, tem que resolver esse gargalo para poder minimizar um pouco o custo do Brasil, né, Ana? Você vê uma coisa no Rio Grande do Sul, a duplicação da BR-101. Você gaúchas conhece lá. É o acesso ao terceiro maior porto marítimo, um dos maiores portos marítimos, que é o Porto de Rio Grande. Até agora não foi concluída essa duplicação da BR naquela região. A mesma coisa que Sinop e Sorriso, é um centro fundamental da economia agrícola do nosso país. Não tem duplicação dessas rodovias federais. Então, é preciso, realmente, agora, um projeto novo do governo do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, melhor dizendo, está tentando reverter essa situação
para que com parceria público-privada se possa avançar nisso. Mas não é admissível que no século XXI, com os números que o agronegócio oferece, você ainda não tenha modais diversificados e também estradas em melhor qualidade para você estar transitando. Eu andei no passado lá de Cuiabá, Lucas do Rio Verde, e fiquei escandalizado. O desnível do meio-fio no asfalto era de 40 ou 50 centímetros. Em algumas regiões, você não tinha acesso a celular. Então, até isso socorro para o motorista. E um caminhão atrás do outro. Seja de soja, seja de suínos para ir para os frigoríficos. Então, o nosso país tem muitos desafios pela frente, Simone. Com certeza. Ana, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Eu conversei com Ana Amélia Lemos, que é a jornalista e a nossa parceira aqui no AgroMais. Ana, muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigada.